Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canarinho ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para uma super palestra com o criador Rodrigo Rezende de Albuquerque. Uma palestra sobre canários ágatas, tá pessoal? Aquelas pessoas que gostam de canários ágatas vai entender muita coisa. O criador é muito experiente nessa área aí, beleza? Palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, beleza? No WhatsApp e Telegram. Desde já agradeço todos os moderadores do grupo. Então, meus amigos, vamos embora para a palestra, galera, vamos lá. Boa noite, amigos, criadores. Meu nome é Rodrigo, eu sou criador de canário já há bastante tempo e eu crio especificamente a mutação Agatha Topázio. E eu vim aqui hoje passar minha experiência em relação aos canários ágatas, de uma maneira em geral, porque tem que se conhecer os canários clássicos, porque tudo que é aplicado aos canários clássicos são transferidos para as mutações. Então, os canários ágatas são canários melânicos. E todo canário melânico possui a melanina, que é o pigmento derivado da proteína tirosina, e que essa proteína tem algumas funções que nós vamos detalhar a seguir. Mas só para uma breve explicação, os canários melânicos se dividem em dois grandes grupos, que são os negros marrons oxidados, onde encontramos os canários azuis, verdes e cobres, e os negros diluídos, onde se encontram os canários ágatas e todas as suas mutações. Então, de nosso interesse, nós temos que saber que existem três tipos de melaninas, que é a melanina negra, ou a eumelanina, a melanina marrom, ou eumelanina canela, e a felmelanina ou melanina marrom, que geralmente acontece nas bordas das penas. Na estrutura das penas dos canários, a manifestação da melanina ela ocorre no centro, nas bordas das penas e de forma dispersa. E vai constituir em desenho melânico, que um canário vai mostrar, né, e que depende essencialmente da estrutura de sua plumagem. E também a melanina dispersa influencia a tonalidade dos canários. Então, ao sobrepor ao lipocromo de fundo, seja ele amarelo, branco ou vermelho, dará respectivamente os tons verdes, azul ou cobre, né? Quando e isso a gente chama de envoltura. O que a envoltura significa é uma pulverização além do desenho. Então essa pulverização sobre o lipocromo de fundo vai interferir, né? Modificando o lipocromo amarelo e transformando ele em verde. No caso do canário do lipocromo branco, vai transformar o canário em azul. E do canário cobre, que vai se sobrepor ao lipocromo vermelho. Canário ágata, então. Eles são canários que estão incluídos no grupo dos diluídos e são canários negros reduzidos, resultantes de uma mutação ligada ao sexo. Então, eles vão sofrer redução significativa na área de atuação da melanina, manifestando-se em bastões estreitos, entrecortados e muito nítidos, que devem ser negro-vivos, com um desenho similar ao grão de arroz, estreitos, curtos e interrompidos, e distribuído de forma simétrica, didaticamente com cerca de 1,5 mm de largura nos mosaicos e 1 mm de largura nos intensos e nevados. A título de informação, isso aí está escrito num livro espanhol que chama O Canário Ágata, de Rafael Cuevas. Então, os canários melânicos clássicos são classificados, né, ao número 1, que é o negro marrom oxidado, como falado anteriormente, são os canários cobre, verde e azuis. Aos canários 2 o item canelas, né, e ao terceiro, que é o de nosso interesse, que são os negros marrons diluídos, no caso, os ágatas. Interessante notar nessa gravura aí que as setas verdes mostra direitinho a zona de diluição, com a concentração de melanina negra no centro da pena, tá? E da seta verde corresponde a um canário ágata. E as outras setas, a outra plumagem que se encontra à direita faz parte de um canário negro, onde podemos evidenciar a borda com felmelanina e a melanina no centro da pena.
Então, os canários ágatas, né, assim como os demais canários melânicos e também as mutações dos canários ágatas serão julgados por o item A, que é a variedade, com a nota máxima de 15 pontos, o item B, a categoria, ganhando a nota máxima de 10 pontos, e o C, que é o tipo, ganhando a nota máxima de 30 pontos. Então, isso aí totalizando nos 55 pontos. E os outros 45 pontos, então, serão distribuídos conforme o restante dos itens, né? Como a plumagem, a forma, o tamanho, a elegância e as condições gerais do pássaro apresentado. No item C, nós temos o tipo, que se refere à melanina, não só quanto à quantidade, quanto à pureza e também à distribuição delas, em relação aos desenhos, à envoltura, tonalidade de patas. Continuando, então vamos destrinchar cada item desse aí. No caso do item a variedade o que é? Significa a cor de fundo, tá? Ela recebe 15 pontos pelo grau de beleza, né? De concentração da pureza do lipocromo. Então ela sofre atuação nas variedades, o lipocromo amarelo, no amarelo marfim, no vermelho marfim, nos prateados recessivos e nos prateados dominantes. No item categoria, se refere-se à repartição do lipocromo, recebendo 10 pontos. Então, na verdade, são as categorias intenso, nevados e mosaicos. Oxidação também dos bicos e é o item de maior peso, né? É o que vale mais ponto, recebendo 30 pontos no julgamento. Quando falamos no tipo dos canários, então, tecnicamente, nós estamos nos referindo exclusivamente à manifestação melânica dos mesmos, tá? Embora seja dada uma única pontuação no tipo, são levados em conta alguns itens que nós temos que saber, que é a tonalidade da melanina, a qualidade e a largura do desenho, a envoltura, a presença de feomelaninas, a tonalidade de pés e bicos e nitidez e contraste. Interessante notar nessa gravura aí, ó, como é a conformação do desenho e a distribuição dos mesmos, né? Então, a mutação ágata, ela produz uma centralização da eumelanina negra no centro da pena. E isso aí implica que o desenho resultante vai ser fino e entrecortado. Então, essas aí são as principais características melânicas predominantes em qualquer canário ágata. Podendo-se dizer que se as melaninas não são finas e entrecortadas, não é um bom ágata. Isso é bom frisar. Um ponto muito importante a ser chamado a atenção é que diferentes fatores, né, que transformam a aparência geral dos canários de cor, o fator azul, o fator de refração, que é um fator que reduz a feomelanina. E a envoltura, né, reduz a envoltura e resulta em uma interestria muito mais brilhante. No entanto, algum desses fatores levam a uma alteração na estrutura das penas e, consequentemente, na perda do correto desenho melânico. Essa alteração no desenho não foi levada em consideração por alguns criadores, que apenas notaram a luminosidade e o contraste que os canais afetados por essas mutações apresentaram, e os selecionaram sistematicamente, eliminando outros que tinham um correto desenho. A gente tem que ter em mente que nós estamos selecionando pássaros para reproduzi-los, né? Para ser o estándar do concurso. Então, é importante selecionar os canários de acordo com todos os itens, critérios, né, para conseguir apurar bons pássaros. A redução da área de atuação eumelânica faz com que a mesma fique apenas concentrada no centro e base da raque das penas. A raque, no caso, é o esqueleto das penas, formando assim, então, listras muito finas e entrecortadas, principalmente no dorso e flancos desses canários. A tonalidade, porém, deve ser sempre o mais negra possível. Não devemos ter tom esmaecendo em nenhum ponto da ave. Por exemplo, se as estrias dorsais são negras, as da asa também devem o ser, não devendo ter tendendo a uma cor opaca. Importante frisar também que o desenho ideal dos ágatas deve ser o mais fino possível,
porém o mais negro possível, sem nenhuma diluição. O desenho do dorso, então, é constituído de estrias negras, numerosas, finas, curtas e entrecortadas, começando do alto do dorso, se estendendo até o meio das asas, destacando-se sobre um fundo desprovido de fel, melanina, e com a menor envoltura possível, dando então como resultado uma interestria luminosa, né, que vai ser o produto de contraste entre a cor do fundo e do desenho. Nos flancos deve aparecer linhas simétricas bem finas, negras e paralelas, e quanto mais estrias em direção ao peito, mais valorizado será o exemplar. O desenho da cabeça é formado por calota melanizada nos intensos e nevados e por estrias finas e interrompidas nos mosaicos. Além disso, a zona superciliar, né, ou as sobrancelhas, a ausência de melanina vai deixar aparecer bastante a cor do fundo. E os bigodes também devem ser bem negros e visíveis. As remiges e retrizes devem ser da mesma tonalidade do desenho, com presença de bordas cinzas pérolas, sinal evidente da redução da área de atuação da melanina negra. As patas e unhas e bicos serão então claros. Por uma questão de estrutura da pena, a largura de desenho nos intensos e nevados e mosaicos apresenta uma diferença, com a seguinte gradação, né? Os mosaicos são mais largos do que os nevados e intensos, e os nevados mais largos do que os intensos. E outra observação importante é que nos canários prateados e prateados dominantes que possuem a característica de desenho de intensos e nevados também deverão ser priorizados no julgamento, pois vão apresentar um desenho mais típico de ágata. Nos intensos, a redução das áreas de depósito de melanina e a estrutura das penas mais curta fazem com que a plumagem da cabeça forme desenhos típicos dessa cor, tais como o arco supraciliar e os bigodes. No caso dos mosaicos, é evidente um desenho paralelo e visível na parte superior da cabeça. Os bigodes são menos nítidos e visíveis. A importância da nitidez para exaltar a beleza do desenho é fundamental. Nitidez sempre é um elemento fundamental em qualquer avaliação visual. E aqui eu vou fazer uma analogia. Um grande defeito no desenho seria um desenho borrado, como, por exemplo, uma foto sem foco. E onde a foto, uma boa foto, onde ela revela o foco, seria uma foto com nitidez. A envoltura nos canários ágatas deve ser sempre a mais clara possível. O desenho contrastará sempre com o lipocromo. No dorso, por exemplo, quanto mais visível for o lipocromo entre as estrias, mais valorizado será o exemplar, com exceção dos mosaicos, né, que deve-se ver a cor prata de fundo. É muito importante que a melanina se manifeste a mais negra possível, sem a presença de qualquer efeito diluidor secundário, pois, como indicamos acima, o conceito de diluidor se refere à redução da área de depósito da melanina negra. Então, para título de comparação aqui, dentro dos canários melânicos clássicos, existem dois grandes grupos, né, que são chamados de oxidados e diluídos. Os primeiros, além do desenho mais largo possível, eles devem apresentar a maior envoltura possível, ou seja, quanto maior for a expressão eumelânica dispersa na plumagem, melhor será a envoltura desses exemplares. Outra curiosidade aí, ó, que diferente do canário ágata, o canário negro oxidado, ele deve apresentar as estrias o mais larga possível, e elas devem ser paralelas entre si, e com o mínimo de visualização do lipocromo de fundo, né? Que seria, no caso, a envoltura. Já nos canários diluídos, além da largura do desenho ser a mais fina possível, também deve apresentar a mínima expressão de envoltura, ou seja, quanto menos eumelanina dispersa na plumagem, melhor será o exemplar. Então, a desenvoltura, isso é que vai fazer a diferença entre um desenho pouco definido e outro muito bem nítido e delimitado. Importante frisar também o desenho do peito, que quanto mais estrias em direção ao peito, mais valorizado também será o exemplar.
Os ágatas são os únicos canários dos grupos dos melânicos clássicos onde se buscam essa característica de contraste. Tanto nos clássicos como nas suas mutações se valoriza muito essa virtude. Assim, o desenho fino e bem negro dos ágatas deve contrastar com a presença da cor de fundo o mais pura possível nas interestrias. Podemos chamar de interestrias os espaços existentes entre um desenho e outro. A avaliação dessas interestrias é tão importante quanto o próprio desenho. Quando a envoltura invade a interestrias, as mesmas perdem a pureza da cor de fundo, seja branca, amarela ou vermelha, adquirindo uma tonalidade acinzentada, que prejudica sensivelmente o tão desejado contraste. Então, essas interestrias podem ser influenciadas negativamente tanto pela presença de envoltura melânica como de feomelanina. Em ambos os casos, a visibilidade da cor de fundo se compromete, e dizemos que o pássaro ficou sujo e, portanto, com baixa pontuação. As patas e bicos devem ser claros. A mutação topázio surgiu na década de 80 na Itália. Foi a partir da mutação INO, inicialmente que eram os canários chamados de melanina central, ou de canários feos de melanina central. A mutação se caracteriza pela modificação da produção da melanina e pela sua concentração ao redor das plumas, fazendo assim aparecer largos contornos claros nas grandes plumas, nas bordas e também sobre as penas de cobertura. Os canários topázio são os que apresentam o sexto fator de redução. A mutação topázio surgiu na década de 80 na Itália. Foi a partir da mutação INO, inicialmente que eram os canários chamados de melanina central, ou de canários feos de melanina central. A mutação se caracteriza pela modificação da produção da melanina e pela sua concentração ao redor das plumas, fazendo assim aparecer largos contornos claros nas grandes plumas, nas bordas e também sobre as penas de cobertura. Os canários topázio são os que apresentam o sexto fator de redução. O fator topázio ele acontece nos negros marrons oxidados, no canários azuis, verdes e cobres, nos canelas e também nos negros diluídos, ágatas e isabelinos. O fator topázio ele acontece nos negros marrons oxidados, no canários azuis, verdes e cobres, nos canelas e também nos negros diluídos, ágatas e isabelinos. Como características típicas do canário ágata topázio, nós temos a conformação de desenho, que embora seja reduzida similar ao ágata tradicional, de tonalidade sépia escuro ou marrom chocolate, com o desenho nítido e evidente. A outra característica, os flancos deverão ser marcados. A outra, que as remiges e retrizes serão bem marcadas e bem escuras, com bordas amplas de cor perolada. A outra característica é a máxima redução da feomelanina. Outra coisa peculiar da mutação topázio é a ráquide clara, que é aquele esqueleto da pena. Ele é contornado de melanina concentrada. Outro ponto é que o bico e as patas e unhas são cor de carne. E outra característica, que é uma curiosidade, é que os olhos dos topázio são vermelhos ao nascimento e se tornam escuros com o passar do tempo. Então, relativo aos critérios de julgamento, a pontuação teórica seria um máximo de 30 pontos, onde o pássaro muito bom, ele deveria ter as características, que são desenho de dorso e flanco nítido e constituído de desenhas finas entrecortadas de tonalidade sépia, quase negro. Mínima presença de envoltura e ausência de feomelanina, remiges e retrizes com bordas amplas e claras, isso é importante, a borda bem branca ao redor da pena, como mostrado na fotografia acima. A rax também da pena, que é o esqueleto lá, deve ser claro também. Os bicos, patas e unhas claros. E em relação aos outros itens, à medida que o pássaro começa a ganhar tudo que seja indesejável, como ligeira presença de envoltura, isso tudo vai fazendo com que haja perda de ponto. Presença de remiges e retrizes também com bordas pouco reduzidas, estrias largas e ou longas, desenho confuso, excesso de fel, melanina tendendo ao marrom, o pássaro também que tende ao tipo negro topázio, no caso muito envolto ou então diluído em excesso, bordas também muito reduzidas, raques escurecidas e bico e patas também ligeiramente melanizados. Então esses aí são os principais defeitos.
Novamente aí na fotografia, nós vemos que na mutação topázio, ela é caracterizada pela modificação da localização da eumelanina e pela concentração desta junto ao centro das penas, permitindo assim a aparição de largos contornos claros das penas maiores. Esse fator reduz e modifica a eumelanina negra, reduzindo também a feomelanina. Por isso, na minha opinião, os ágatas topázio são pássaros de beleza ímpar, porque o fato de reduzir o local onde se atua a feomelanina, na borda das penas, faz com que sejam pássaros que tenham um contraste e uma pureza de lipocromo incrível. Agora vamos falar do comportamento hereditário do fator topázio. É uma mutação que ela é autossômica recessiva. No caso, ela precisa de 2 gametas, né, representado pelo Azinho, que seja proveniente um gameta recessivo da mãe e um gameta recessivo do pai, para que então aconteça a manifestação do fator topázio. Nós temos a situação 1, onde se cruza 2 aves puras, no caso Azinho e topázio. 100% dos filhotes desse casal serão topázios. Uma segunda hipótese é quando se usa o topázio e pega um canário clássico. Ambos os canários são homozigotos. No caso dos topázios são homozigotos recessivos e no caso dos não topázios são homozigotos dominantes. Então, o que acontece? Quando você cruza o azão com o azão-azinho, todos os filhotes serão azão-azinho, ou seja, eles vão herdar um gameta azão e outro gameta azinho. Portanto, eles serão 100% portadores de topázio. Então, fenopticamente, o que a gente se vê nos pássaros vão ser canários ágatas clássicos, porém portam topázio. Não dá para distinguir do canário clássico homozigoto, porque você só vai descobrir isso realizando cruzamentos. Então é isso aí, galera. Fiquem super atentos com a segunda parte da palestra. Penso que vocês irão entender e compreender muito sobre os canários ágatas, beleza? Desde já agradeço a todos, um forte abraço. Espero vocês. Tchau. Fui!